Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui. Opa, cadê? Consegui. Deu um problema aqui, colocou, saiu e. Boa tarde, né? Boa tarde a todos vocês. Estamos aqui para mais um encontro na Oficina Espírita da Família, para mais um estudo de um capítulo do livro Nosso Lar com a nossa amiga Margarete. Vamos chamar aqui Margarete Moisés. Olá! É só oi e tchau. Que isso? Oi, tchau. Pois é, oi, tchau. Só oi e tchau. Não quis Tudo fazer. bom, Margarete? Não quis fazer trio? Não quis, né? Temos que fazer um dia os 4 aqui, né? Vamos fazer qualquer dia? Vamos. Os 4, eu, você, Moisés e Marcelo. Vamos. Tá certo? Olha, o pessoal chegando nessa tarde aqui gostosa. E para começar o nosso encontro hoje, eu vou passar para vocês uma frase aqui, que é um pensamento do André Luiz, né? Já que a gente está falando do livro Nosso Lar, André Luiz diz assim para a gente: viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã, você precisará do hoje. Então, vamos esquecer, amanhã é uma coisa, vamos fazer agora, né? Vamos construir. Mas amanhã eu tenho tanta coisa para resolver, Roseli. Tudo bem. Mas se você não viver o dia de hoje, você não vai conseguir viver o dia de amanhã. Então, vamos viver cada dia, né? No seu tempo. Senão a gente entra numa ansiedade, gente, aí não dá certo. Deixa eu ver aqui o pessoal que está chegando aqui para o nosso bate-papo, né? Começando aqui com o Marcelo, que está ouvindo, o Moisés também, que já deu o alô, né? Vamos aprender mais um pouco sobre a obra Nosso Lar. O pessoal daqui da Feira Solidária também está conosco, o Paulo, o Rafa também conosco, o Valdir, olha só, a Sônia, a Vanessa, a Rosana, e o pessoal vai chegando, e o Marcelo lembrou. Carnaval. Pois é, né? O pessoal já está em ritmo de carnaval, mas o Marcelo aqui lembrando a todos, né, para se inscrever no canal, né, deixar o like, compartilhar principalmente, né, compartilhe o vídeo, né, assim ajuda a divulgar o canal e a doutrina, tá certo? Margarete, hoje nós vamos para mais um capítulo do livro Nosso Lar, o capítulo 31, Vampiro. Nossa, existe vampiro? Vamos saber, né? Para a gente começar e começar bem, você faz a prece de abertura? Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão e mestre amigo, aos benfeitores espirituais, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo da obra Nosso Lar. Agradecer a Emmanuel, André Luiz,
a todos esses benfeitores que participaram da consecução dessa obra, e que a gente possa estar hoje se beneficiando de todos esses ensinamentos. Então, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo e pedimos também que todos nos seus lares também possam estar recebendo as mesmas vibrações de paz, de amor, de equilíbrio que nós estamos recebendo também. Nossa gratidão por mais uma oportunidade de trabalho e de mais um evangelho no lar. Que assim seja. Relembra para a gente um pouquinho do capítulo 30, Margarete. O capítulo 30, Roseli, foi um capítulo assim forte, porque falava da herança e da eutanásia. Então, um dos 4 filhos que estavam encarnados, apressou o desencarne do pai, e era o único filho que era médico, que tinha todos os requisitos necessários para salvar o pai. O pai já estava em uma condição bem difícil, já estava prestes para o desencarne, e ele manipulou uma substância e acabou envenenando o pai. E ele desencarnou antes da época, com muito ódio, muito ódio mesmo, e os filhos hoje brigavam aqui pela herança, porque ele construiu muitos bens materiais, mas ele não construiu no interior dos filhos um sentimento de respeito, de fraternidade, de cooperação, ou seja, eles usufruíam daquele dinheiro a bel prazer e não tinham nenhuma responsabilidade com nada. Então, ele faltou os valores que enriqueciam a alma de cada um deles. Né? Então, ele, no plano espiritual, era socorrido por uma das filhas, nas câmaras de retificação, onde o André Luiz estava trabalhando com Narcisa, e essa filha que tinha desencarnado, ela vinha visitar o pai para tentar ajudá-lo nesse entendimento. Mas o pai estava com uma mente muito fechada e com muito ódio, então ele não abria o mental dele para nada que fosse diferente daquilo. Então ele continuava em sofrimento e deixava a família encarnada também em sofrimento. Então eles trocavam energias de encarnados para desencarnados. A família brigando por conta da herança, né? Sim. E ele do outro lado com ódio pelo que o filho tinha feito. Então, conclusão, né? As energias ali casavam, né? A energia, a vibração ali casava. Então, os dois lados perturbados, e ele muito perturbado. Perturbado também. E o André Luiz estava olhando, né? Porque é um aprendizado para ele, né? Ele deveria estar pensando assim, como é que será que está minha família? Como é que estão com aquilo que eu deixei? Porque eu também crio um patrimônio. Então, ele calou muito profundo no interior dele, né? E eu achei interessante que ele, logo no início, quando ele encontra esse senhor, né? Ele fala que o senhor está com um semblante desanimado, cansado, abatido. Aí ele fala assim, nossa, eu acho que era assim que eu cheguei aqui, né? Desse jeito. Ele, a princípio, ai, nossa, como ele está. Mas depois ele lembrou que ele também já passou por aquele processo, né? E passou a entender, né, aquele senhor ali, né, os problemas, todo esse sofrimento todo desse senhor. Mas que coisa, né? O dinheiro, quando não é bem usado, provoca essas perturbações depois da morte, né? Aí diz, né, aí o velho ditado, caixão não tem gaveta, mas a gente quer porque quer levar as coisas daqui para lá, né? Fica num apego com as coisas materiais, que, pelo amor de Deus, não precisa nem de gaveta, porque a gente fica grudado aqui nas nossas coisas, né? Fica grudadinho aqui nos bens materiais, no apego à matéria, né? E hoje nós vamos para o capítulo 31, Vampiro. Por que esse nome, né? Vamos entender um pouquinho mais. A gente fala de vampiro, a gente acha, é alguém que está vindo sugar a energia do outro, mas na realidade... Da Transilvânia, né? A gente imagina aquele Drácula, né? Aquelas coisas.
Morcegos. A nossa corrente sanguínea, ela transporta fluido vital, né? Energias espirituais, e que vão vitalizar o nosso organismo. Então, Sim. vamos entender aí, né? Um espírito que está muito apegado à vida material, em desequilíbrio, ele vem sugar as nossas energias. Então, por que é chamado de vampiro? Porque ele vem sugar as Tá energias sugando. vitais que estão ali no nosso organismo, porque o sangue transporta fluido vital, né? Então, aqueles encarnados em vigilantes que sintonizam com essas entidades podem ter suas energias vitais vampirizadas, né? Então, vamos ver, vamos aprender hoje, então, um pouquinho mais sobre esse assunto com o André Luiz. E o André Luiz, não esquecendo, né, que ele estava nas câmaras de retificação e que ele se comprometeu a fazer um plantão noturno. Então, ele teria que trabalhar apenas às 8 horas, como ia ter uma emergência, ia chegar espíritos que estavam desencarnando, porque os samaritanos tinham ido lá para o lado do umbral, e vinha espíritos que desencarnavam também da crosta. Então, ele se prontificou a fazer uma hora extra, plantão noturno. Por isso que ele diz assim, eram 21 horas. Tudo bem aí, Roseli? Tudo bem, pode continuar. Por isso que ele fala, eram 21 horas, porque ele ainda estava trabalhando. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária a solução de problemas espirituais. Você vê que de vez em quando eles davam umas paradinhas para reabastecer energeticamente. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me ansiosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Olha o breque aí da Narcisa, né? Então, ali tinha desequilibrados do sexo, ou seja, espíritos que deformaram o centro genésico, o aparelho genésico. Roseli? Pode continuar, estou ouvindo. Você está com a imagem congelada para mim. Ah, é? É. Tá. Agora não está mais. Vamos lá. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias. Qual era o conselho da genitora de Lísias? Disciplinar a curiosidade. Ela sempre falou isso para ele. A cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu com gentileza, perguntando: que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário, que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação, respondeu aflito. O corpo de sentinelas, ele era um segurança. Era um dos seguranças lá das câmaras de retificação. Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Então, ela conseguiu burlar a vigilância e adentrou nas primeiras portas de nosso lar. Então, o setor da vigilância se distraiu, o que eles fizeram ali, aconteceu alguma coisa que ela passou por eles totalmente desapercebida.
É interessante, né, Margarete, que as pessoas, quando veem essa parte do livro, acham estranho precisar desses vigilantes, Ah, sim. né? Numa colônia tão assim, de pessoas boas, né? De um lugar tão bom. Mas a gente não pode esquecer que o nosso lar está no umbral, e ele está acessível a espíritos em condições vibratórias de desequilíbrio. Então, é necessário esse controle, né, de uma segurança assim imediata, porque senão o nosso lar estaria suscetível a ataques de mentes perversas, né? Sim, Então, é necessário que tenha esses vigilantes. isso mesmo, Roseli. E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Então, esse segurança está seguindo as regras da colônia, né? E É, espíritos naquela condição não podem ser atendidos por ele. é Ele não estranho, né? tinha, ele não tinha uma autonomia para poder auxiliar aquele tipo de espírito. Então, ele vem pedir auxílio a outros, né? E Vamos entender por que é isso. é É, interessante isso, Margarete. Desculpa te cortar, não mas pode assim, dizer, né? né? A gente imagina que a espiritualidade ela tem que atender a todos, tem que acolher a todos, né? Mas existem regras, né, É, que devem ser seguidas. Não são todos que estão dispostos a serem atendidos, tem outros que não estão ainda em condições. Então, né, eles não podem atender. Às vezes você olha essa situação aqui, nossa, uma mulher ali na porta pedindo para ser ajudada e eles estão negando ajuda. Que bondade é essa? Que é. fraternidade é essa? A Mas ele gente vai vai ver por explicar, quê. né? Isso, É, ele vai explicar. vai explicar. Que me diz? Revidou Narcisa assustada. Sim, senhora. Então o caso é muito grave. Curioso, segui a enfermeira através do campo enluarado. Então tinha um luar lá bonito, né? A distância não era pequena. Você vê como o nosso lar é grande, hein? Lado É, a lado via-se arvoredo tranquilo do parque, muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro, nossa, é bem longe bem mesmo. longinho, né? Quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Quer dizer, de onde eles estavam até onde a mulher chegou, distava 1 quilômetro. É, bem distante. De 1 quilômetro. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher, que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Quer dizer, André Luiz, quando olhou para essa mulher, ele só viu o exterior dela e parecia uma mendiga, É necessitada uma de ajuda. de ajuda, Só, né? só que a Narcisa viu além disso e ficou assustada. É a percepção aí de um espírito mais evoluído, né? É, Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistá-los. Dai-me abrigo, a alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? Você vê que ela estava buscando o paraíso, pleiteando o paraíso. É o que ela queria, né? é. Aquela voz lamuriosa sensibilizava meu coração. Ó, o André Luiz se deixou tocar pela Sim, fala dela, pela energia, pelo jeito que ela estava pelo,
vestida, pela aparência dela, né? E aí o que ela falava, filhos de Deus, dai-me um abrigo, né? Onde está o paraíso e a paz que eu tanto desejo? Você fica condoído mesmo, né? Aí ele diz assim: Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou então confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sou André Luiz. Espera um pouquinho, Roseli. Pois não. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. A Narcisa está dizendo que nessas condições, ela também... Ela gostaria de ajudar, mas ela não pode porque tem uma regra, né? E Ela também primeiro teve compaixão. Ela abriria as portas. Mas ela percebeu que o caso ali era um caso grave. Então, nossa, me engasguei. Não tem uma aguinha aí? Esqueci de colocar minha água aqui. Bom, ela ia recorrer, então, ao vigilante-chefe. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça o obséquio de esperar alguns minutos. Muito educado. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Ou seja, foi falar com o chefe da segurança. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem comunicando o meu fato. Olha o meu ajudante. Tá vendo? Viu? Já providenciou. Providenciou já o posto de socorro. Fez muito bem comunicando o meu fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje e preciso entregá-la à própria sorte. Olha que forte. É o que ele disse, né? E o André Luiz, né, ele fala, né, senti-me escandalizado. E acho que qualquer um aqui se sentiria, nossa, mas como assim entregá-la à própria sorte? Não vai atender uma pessoa que está necessitada? Né? Nós também teríamos esse mesmo pensamento que ele, mas aí o André a gente vai saber o porquê de tudo isso, né? Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho, Narcisa? Que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Quer dizer, André Luiz e a Narcisa compartilharam a mesma impressão ali, né? Nossa, não vamos atendê-la? Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. Agora, por que será? Né? Por que será, né?
Porque, na realidade, a virtude que ela está externando da boca para fora, para o mundo espiritual, o perispírito irradia isso. E o perispírito dela não irradiava essa virtude. E eles conseguiram captar essa imagem dela que não era verdadeira. É. Por isso que ele não Que quis ele fala, atender. é aí que ele fala, ela é um vampiro, né? E aí a gente vê, né, o que é o vampiro, né? Espiritualmente são espíritos obsessores, né, que usufruem das energias dos outros, como você falou, né? Sustenta essa ligação pela afinidade de sintonia, de interesses e de paixões. Então, gente, os espíritos obsessores não estão do lado da gente simplesmente porque gostaram da gente. Ah, gostei. Não, eles estão do nosso lado por afinidade de sintonia, de interesses e de paixões, né? A gente dá essa condição para eles. E aí continua. Indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, ó, já está começando a se mostrar, né? Então tava, ai, por favor, né? Foi contrariada, né? Exclamou para a enfermeira. Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Quer dizer, André Luiz não via nada. Narcisa via uns pontos negros. E o vigilante Paulo via além dos pontos negros. Isso. Por isso que ele era chefe da vigilância, né? Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu por alguns instantes. 58 pontos negros que ela tinha no perispírito dela, né? O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. Então, o que ela era? Era uma médica que fazia aborto e não foi descoberta no plano físico, não. Mas nada fica, né, escondido. Você vê que era imagem mental de cada criancinha. Ai, deve ser um horror, né? Aquilo tudo grudado no perispírito dela. Aí é interessante, né, Margarete? Que a gente fala, né? Quando há o arrependimento, né? Sincero, né? O espírito ele não precisa do sofrimento, mas no caso dessa pessoa, desse espírito, não havia nenhum tipo de arrependimento pelo que ele tinha feito. Então, né? Não é simplesmente assim, ai, bate que a porta se abrirá. Não é assim. Pede que você conseguirá. Não é assim, gente. A gente tem que fazer a nossa parte nas coisas, né? Então, se você quer sair daquela situação, como ela estava querendo um lugar para ela descansar, porque ela devia estar sendo perturbada também, né? Sim. Mas ela não, pelo visto, ela não tem, e ela vai demonstrar isso, né? Ela não tem nenhum pingo de arrependimento pelo que ela fez. Não tem. Vamos lá, Roseli? Continuando. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. Então, elas queriam tirar o filho e ela se aproveitava dessa situação. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas,
que por vezes apresentam atenuantes de vulto. O caso dela não tem atenuante. Às vezes a pessoa se suicida num desespero, numa situação, às vezes tem atenuantes, né? Às vezes para se Até aquele que defender, alguma comete, coisa. até o que comete um homicídio, muitas vezes, na hora do nervoso, né? Você estava com a cabeça, você, né? Perde ali a razão. No caso dela, não. Ela fazia tudo muito De bem, consciência. consciente, sabendo Ganhava que por aquilo isso. ganhava dinheiro com isso, né? Recordei assombrado os processos da medicina e que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Mas, lendo o meu pensamento, o irmão Paulo acrescentou. Ó, o André Luiz já começou a viajar, né? Na formação de médico, ele chegou a presenciar isso. Não falo aqui de providências legítimas, que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Ele não está falando daqueles casos em que precisava ter feito alguma coisa, porque ou ficava um ou ficava o outro, né? Que fazia parte dos processos regeneradores. Aqui não. O espírito vinha completamente perfeito para a vida e a vida era interrompida por conta dela, né? Então é o crime de assassinar que ele estava falando. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: Irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Né? Você veja que a Narcisa também sabe dos seus equívocos, né? Porque quando você fere a lei, fica nos arquivos essa informação, né? Uma informação holográfica, ela fica registrada lá. Então, a Narcisa, mesmo assim, ela pedia ajuda para aquela mulher, né? Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, pressionado pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Ou seja, ela não se reconhece como criminosa. Ela só ia dar trabalho ali para eles. Ia dar trabalho para eles. E não ia adiantar nada, né? Olha o que ele fala. A gente reconhece as fraquezas e tenta resgatar esses débitos que a gente cometeu no trabalho ali. Mas ela não. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia, ou seja, na falsidade, emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Se tem o serviço de vigilância para não entrar aqueles que podem perturbar o trabalho. E ela é uma dessas pessoas, né? Um desses espíritos. Você vê que eles estão conversando, mas não teve um debate, uma imposição, foi um diálogo de entendimento. Ele está explicando, porque ele está vendo, não, tem a boa vontade, né? O André Luiz e a Narcisa querem ajudar. Ele está demonstrando que não pode, né? E ele está explicando isso. E a mulher está lá, né? Fazendo de coitadinha, né? Me ajudem, por favor. E aí, o que acontece? Vamos lá. E sorrindo expressivamente, exclamou: busquemos a prova. Então, vamos lá ver a realidade. Porque ela está querendo ajuda. Ele já sentiu o que ela está emanando, que não é verdadeiro o que ela está querendo. Então, agora ele vai levar Narciso e o André Luiz para verificar a verdade que ele está falando. O vigilante-chefe aproximou-se, então, da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Olha que bonito. É a mesma frase que Jesus pergunta, né? Que queres que eu faça? Ele não decidiu, ele perguntou para ela qual era o desejo dela. Socorro, socorro, socorro,
respondeu lacrimosa. Mas minha amiga ponderou acertadamente. É preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que lhe iam à luta com a permissão de Deus? Ou seja, o vigilante Paulo foi lá no cerne do problema, né? Na raiz do problema, né? Colocou ela para refletir. Ouvindo inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e bradou. Quer dizer, ela não esperava que eles descobrissem o que ela tinha feito. Foi lá na raiz do problema. Pensou assim, agora descobriram. E quando, né, tem pessoas que são assim, quando são descobertas, né, quando são confrontadas, elas não admitem aquilo, né, e elas partem para o quê? Para a agressão, né, quando elas não dão o braço a torcer. E aí, o que aconteceu com essa mulher? Quem me atribui essa infâmia, minha consciência está tranquila, ela usa a expressão canalha, né? Olha só, viu? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na Terra. Quer dizer, nenhum arrependimento ela tinha com essa situação. Nenhum. Ela achou que ela estava fazendo um bem à humanidade. Fui caridosa e crente, boa e pura. Olha. Então, é o que ela acha, né? Não, e o pior, né, Margarete? A gente está aqui, né, julgando essa mulher, né? Mas a gente não faz a mesma coisa? A gente não se considera caridosa e pura. Tudo que a gente faz é pela bondade, pelas coisas boas, né? Nas devidas proporções. Mas nós também agimos dessa forma. A gente não consegue perceber os nossos erros, né? As nossas falhas. E quando são apontados, a gente fica bravo, né? Onde que eu sou isso? Imagina. E ali a gente agora está vendo, né? Deixa eu ver aqui, ó, o pessoal está comentando, Margarete. Deixa eu ver aqui a Vanessa. E ela seguia tentando enganar, totalmente envolvida com as próprias más inclinações ainda não vencidas. Então, Vanessa, você vê que coisa, né? E o pior é que a gente faz do mesmo jeito, né? A gente tenta enganar, a gente acha que está enganando o outro, né? Mas a gente está se enganando também. Se auto-enganando, né? É. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Transparência do mundo espiritual, tá? Não tem julgamento no mundo espiritual. Teu perispírito traz a tua fotografia. Tá escrito ali, gente, vai estar tudo ali. Vocês viram a fotografia dela, no perispírito dela. E o que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Então, ela teria que ter o arrependimento e o remorso. Ela nem chegou lá ainda. Nem chegou lá. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Então, ou seja, o que ele está querendo dizer, né? Não dá para a gente enganar, né? Chegar lá e falar, eu estou arrependida, por favor, me ajudem. Não dá, né? Não, porque como ela não se reconhece, não reconhece as suas necessidades, então como que eles vão ajudar? Porque não vai dar socorro para ela, por quê? Que socorro que ela está precisando? Serviço jogado fora, vamos dizer assim. O socorro que ela quer é ir para o paraíso. Mas o paraíso, descansando. Né? O paraíso não é o local, ela vai ter que conquistar isso. Por isso que ele diz assim, ó, reconhecendo as necessidades próprias, abrir a sua alma para as bênçãos de Deus. Como ela não abriu a alma dela ainda, para reconhecer as suas próprias necessidades, né? Se auto-reconhecer, eles não têm o que fazer com ela. Entendeu? Porque às vezes, né, a pessoa fala assim, mas eu me arrependi daquilo que eu fiz. Mas não é só o arrependimento, você tem que fazer a reparação. E muitas vezes você não quer fazer a reparação. Você pode até ficar arrependido daquilo que você fez,
mas a reparação você ainda não está pronta para aquilo. Então, não dá para você continuar um trabalho se você estanca em um patamar, em um degrau. Você não consegue subir outro. Enquanto você não tiver, primeiro, aberto a reconhecer o erro, aí depois de reconhecer, não, errei, você se arrepender do que você fez, e tudo isso com muita consciência. Não é simplesmente falar da boca para fora, não. É você perceber o erro, reconhecer, se arrepender, de fato, não devia ter feito isso, me arrependo profundamente, e acho que aí o grande segredo, eu quero reparar. Isso é a grande Como chave, que eu vou né? reparar? Aí sim você consegue a ajuda da espiritualidade. Mas enquanto você não chega nesse ponto de eu quero reparar, não tem como a espiritualidade te ajudar. E isso não é só para quando a gente está desencarnada, não. É quando a gente está encarnada aqui também. A gente está passando por problemas, dificuldades, e a gente quer que a espiritualidade nos ajude. Aí eu corro, eu oro, eu vou no centro, eu faço isso, converso com um, converso com outro. Ai, ninguém me ajuda. Mas você já chegou nesse ponto? Eu quero reparar os meus erros? Sim. Não. Se eu não cheguei nesse ponto, não tem como. E não é nem por maldade, não, porque muito pelo contrário, a espiritualidade ela está de braços abertos para ajudar. É que não há casamento de vibração ali que possa para ajudar. A Vanessa aqui, vamos ver o que a Vanessa adora, sim, quando a gente faz esse bate-papo, hein? Vanessa, às vezes a pessoa ou o espírito fica fixado no ponto de vista. Eu vejo que somos os primeiros sempre a querer a dar o primeiro passo. É sempre você que vai ter o primeiro passo para ser ajudado, né? Não Mas tem porque um. o próprio André Luiz também está congelado naquele ponto que É, ele viu a esposa chorando por eles, os filhos. Só que já passou muito tempo. Os filhos já cresceram, já caminharam, já andou a vida. E ele congelou naquela parte ali, ó. Parece que o tempo para ele parou ali. é. Vamos ver agora o que, que ela vai falar depois essa resposta, né? Dessa observação do chefe da segurança. Aí diz assim: irada, respondeu a interlocutora. Demônio, feiticeiro, Olha lá. sequaz de Satã. Não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e espero encontrar. Olha só. Você vê? Realmente ela não estava em condições. Você vê que ela não consegue nem se auto-enxergar ali, né? Nem É. ver o seu próprio perispírito ela consegue. Não, e Assim, ela não consegue ver que eles estão dispostos a ajudá-la, desde que ela, né, se mostre também disposta a mudar. E aí o que, que ela faz? Ela começa a xingar, né? agora, Então é o ataque, né? Já que eu não você, posso, então eu vou atacar vocês. você vê que ela não consegue se perceber e não consegue perceber a energia deles na frente dela. A É. diferença. Não Ou consegue às ver. vezes até percebe, mas isso a incomoda, Não né? consegue ver. Porque você já reparou que tem gente que, né, fala assim, nossa, né, encontra alguém que é muito calma, muito tranquilo, a pessoa fala assim, nossa, tua calma me irrita. Como que você pode estar calma nessa situação, né? A vibração boa do outro irrita aquele que não tem Isso aquela mesmo. vibração. Então, é isso que estava acontecendo, aquela calma com que eles estavam falando com ela, estava irritando ela. Tava. Assumindo a atitude mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Ou seja, ali não é uma colônia de espíritos puros, mas espíritos arrependidos. A colônia nosso lar é isso, né? E Ela não é está uma mostrando colônia uma de colônia de férias. espírito puro. Então não E é não é uma ali. colônia de férias. Ele respondeu muito bem, né? Aqui não temos o céu que deseja. O céu que ela está procurando não é ali, ela está batendo na porta errada. É. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade.
Essa é a função do Ministério da Regeneração. Doentes que reconhecem o mal ou que estão a caminho, né? E tentam curar-se. Aí vem os servidores e ajudam nesse processo. A mendiga objetou atrevidamente: não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. Né? Mas Às por que vezes, ele vai abrir as portas de nosso lar ali? às vezes ela até podia ter feito boas obras, né? Com o dinheiro que ela ganhava, né? Fazendo os atos dela lá, esses atos ilícitos, ela às vezes até ajudava alguma coisa, e para ela aquilo já compensava. Mas não é assim, não Aí é? você vê que Você nem não remédio ela conta. quer, né? É um doente que não quer remédio. O que ela vai fazer no nosso lar lá? Tem que ficar no umbral mesmo. Até Então, ela adquirir condições. como é que eles vão abrir a porta do nosso lar para ela? Ela não quer remédio, ela não quer serviço, ela não se considera doente, ela não se arrependeu de nada. Ela quer um lugar para ela descansar, ficar bonitona de novo, porque ela está se vendo, né, daquele jeito também. Então ela acha que ali ela vai ter esse descanso para ela, mas o descanso não é do corpo perispiritual que ela tem que ter, é do espírito que ela tem que ter. E ela não vai conseguir nunca, porque o espírito dela é um espírito endividado. Sim. Endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, quer dizer, mudou o perispírito dela, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Pronto, tá aí, né? Olha, eu acho que uma coisa mais difícil é aquele que fica no mal, não reconhece que está no mal e continua querendo praticar o mal, entendeu? Eu acho que isso é um espírito difícil, né? É um adoecimento do espírito muito grave isso. Muito você grave. continuar no mal e não quer você sair não e achar que né? você não está fazendo mal. Você não reconhecer isso, acho que é uma das piores doenças, né, do ser humano. Não reconhecer que está errado. Pois é. Para si mesmo, é pior é isso, que é para si mesmo, né? Não é para o outro, é para si mesmo. Imagine em relação ao outro, né? Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Olha a característica agora que ele vai falar do que é um vampiro. Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Então, eu tenho a expectativa, a idealização com a realidade. Então, são duas vertentes diferentes aí, dois opostos. Então, o vampiro é esse mesmo. Ele se coloca numa condição da vítima para sugar a energia do outro, para se apoderar da energia do outro, como o coitadinho, o vitimizado, o doente, o necessitado, mas ele não reconhece as suas próprias falhas, né? Então ele vai se nutrindo dos outros, enganando, fingindo, mostrando uma realidade que não é a sua. Interessante, né? Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Como diz aquela frase, as aparências enganam. Né? Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas.
Olha, eu lembro sempre que o seu Florencio falava uma coisa que eu achava assim interessante, né? A gente tem que ter a bondade, como é que é? Ele falava assim, como às vezes a bondade que cura, mas a inteligência. Ele falava uma coisa que eu achava era bem isso, sabe? Às vezes você quer fazer, tá achando que está fazendo bem, mas na realidade você não está fazendo bem, né? Então a gente tem que ter a sabedoria para distinguir quando é para o bem, quando não é. Por mais que você esteja com boa intenção de fazer aquilo, mas não vai dar certo. Você vê Então, que a situação dela, ela vai receber ajuda pela bondade divina, né? Mas ali vai, nas condições do nosso lar, no ele teve que momento dizer não. certo. Então, E, foi um não, naquele momento, benéfico. é, Muitas vezes a gente não dá um não, um não, porque, ai, coitadinho, ai, meu Deus, é, ai, vai é, sofrer. Tá? Então, o vampiro é aquele que só quer receber da vida. É aquele é, que sempre acha que está certo, nunca reconhece o benefício, sempre todo está mundo tem querendo que mais, sempre está ajudar, querendo mais. todo mundo tem que ajudar. Eu sou sempre o coitado, ninguém Sempre o pensa em mim. necessitado, E isso não são só desencarnados que são vampiros, não, tá? desencarnados Todos também. os espíritos que agem dessa forma, encarnados ou desencarnados, né, tem essa característica aí. Pode contar que está É, sugando a tua tem gente que energia. só quer receber, 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 receber. E a É, única vida é dando que que se se recebe. recebe. Então você A Ana, recebe e ajuda. a Ana aqui está falando o seguinte: ela acredita que foi boa, o que fazia era um benefício para as pessoas que procura. Amém? No momento de desespero, pois queria ficar livre do problema. Ela achava que ela estava fazendo o bem porque a pessoa estava em desespero e ela estava ajudando a pessoa. Gente, não dá para você pensar que você está fazendo um bem nesse ponto, né? Não tem É, nem porque o como. bem ali, ela estava tirando a vida de alguém. Só se ela É, se considerava que ali dentro, uma médica, considerava que tinha uma vida ali dentro. tem gente que acha que a vida começa depois que nasce, né? Ela acredita que fez o bem, pois ajudava as pessoas que a procuravam para ficar livre de um problema naquele momento. Ó. Foi isso que a Ana falou, né? Mas tinha consciência, viu, Ana? Porque eu acredito que na medicina é sempre colocado isso, né? Que o aborto é crime. Você sabe que é crime, né? Não importa se você, mas eu estou ajudando a pessoa estava em tanto desespero, eu fui lá e matei por ela, porque ela estava em desespero. Não tem explicação, né? Sabe que aquilo é crime e a nossa consciência, tanto é que no mínimo ela fazia tudo isso escondida, porque ela sabia que era errado. E ela, quando chegou lá, ela não falou que, eu fiz isso, será que é por isso que eu estou sofrendo? Aí até teria uma atenuante, vamos dizer assim, né? Porque às vezes você, não sabia que era errado, você não tinha esse conhecimento. Mas no caso dela, ela sabia, por conta da atitude que ela teve, ela sabia que era O errado. que é interessante, Roseli, que no capítulo passado foi a postura de um médico que É, cometeu eutanásia por herança. Agora é uma postura de uma médica que cometia abortos. é. Então, você Aí vê, são dois casos da medicina para o André Luiz ficar esperto. Pegaram dois casos que estão ligados à a área dele, profissão né? A dele. profissão dele. E garanto que o filho desse senhor, que cometeu, fez a eutanásia, quando chegar no plano espiritual, vai falar assim: mas meu pai estava sofrendo, eu fui abreviar. Não, o que importa é a sua intenção. A tua intenção não foi de abreviar o sofrimento, foi abreviar a vida para você pegar a herança, né? Então, tudo isso é levado em conta, A gente tem né? que entender que a lei do universo é a lei da cooperação, da reciprocidade, né? Então, onde eu recebo, eu tenho que contribuir, de alguma É, forma ou de outra. Não é assim, toma lá da cá, entendeu? Mas é o espírito de gratidão. Eu estou recebendo, então estou sendo beneficiado, então eu me sinto grato
E a gratidão, ela te incentiva a você fazer alguma coisa pelo aquele espaço, pelo aquele lugar, pelas bênçãos que você recebeu, né? Essa é a grande lei aqui, né? O vampiro ou o vampirismo não, é só para mim, eu só sugo. Só Eu tirar. só tiro do outro, eu só sugo, porque eu preciso, eu necessito, eu sou o coitado. Então você fica sugando do outro. E se o outro não te der, fica com raiva. Você viu o que aconteceu, como ela ficou com raiva? Que ela ia sugar de novo. Só que ela recebeu não. Ela queria entrar ali para ela sugar o que ela pudesse, sim, para benefício próprio, e depois, quando ela não precisasse mais, ela larga. É bem assim, né, que acontece. Exatamente né? isso. Exatamente. Por isso que eles, como no serviço de vigilância, ainda não tiveram condição de abrir as portas para ela. Não foi maldade, difícil, né? Não foi maldade. Que as pessoas acham, né, que, ai, nossa, que falta de caridade, né? Fala que tem que ajudar o próximo. Mas não é assim, gente. Se você vê que não tem condições, você vai ficar ali, né? Ajudar é uma coisa, né? Ajudar é uma coisa. Você carregar o outro... Fazer o que o outro já tem condição de fazer é outra coisa. Não pode, você tá dando bengalas pro outro. O outro está de bengalas e você está deixando ele ficar com a bengala. Ele nunca vai tirar a bengala. Você tem alguém que ofereça, eu vou ficar você que está servindo de bengala para ele, né? E aí ele nunca vai andar sozinho. Então, não é falta de caridade. Muito pelo contrário, é responsabilidade. Então, a gente precisa assumir os nossos erros, os nossos, né? Assumir e se colocar em posição de reparação. Senão, você não vai ter ajuda. Porque não vai... A gente acha que a espiritualidade está ali, ai, são bonzinhos, eles são ótimos, espíritos maravilhosos, mas eles não são... Eles não vão ficar jogando trabalho fora, sem ver a resposta que você está dando. Eles até tentam a primeira, a segunda, na terceira eles abrem mão. Falam, não dá, não tem condição disso daqui. E a gente acha que eles têm obrigação, né, Margarete? Sim. De ajudar. Quantas vezes eu errar, eles têm que me dar a mão. E não é assim. Não é assim. Apesar que eles dão a mão, né? É que a gente quer a mão, o braço. Eles dão. É que a gente não percebe. Esse auxílio, desse jeito que eles dão, não é o que a gente quer. A gente quer o corpo todo, né? A gente quer outro tipo de auxílio. É isso aí. E fomos para mais um capítulo, hein, Margarete? Olha, esse foi grande, hein? Tinha 8 folhas, mas foi rápido, porque é uma história, né? Muito bom. Mas muito bom mesmo. Tem bastante ensinamento aqui, né? Para finalizar, né, que a gente falou muito disso, de você falando dos vampiros, né, que só quer receber, né? E nós falamos sobre aquela passagem lá, né, que está em Mateus, pede, e dar-se-vos-á, buscar, encontrarás, bate e a porta se abrirá, porque aquele que pede recebe e o que busca encontra, e o que bate, né, e ao que bate se abre. Então, aqui fala, né, que do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam o quê? Que a gente peça a luz que clareie o caminho, que ela lhe seja dada, mas peçam com força para resistir ao mal, e assim a gente vai ter. Peça a assistência dos bons espíritos e eles virão, né, nos ajudar, nos guiarão, mas peçam também com muita fé, peça com sinceridade, confiança e fervor, e se apresente com humildade e não com arrogância, senão seremos abandonados às próprias forças, e aí as quedas, nossa, é o pior castigo para o orgulhoso, viu, gente? A queda. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Para que a gente tenha essa ajuda que a gente tanto quer. Terminamos, né, Margarete? Terminamos mais um capítulo. Agora vamos conhecer Veneranda. Quem é Veneranda? O nome é bonito. Grande ministra
É, O Ministério da norte-ministra. Regeneração, hein? Uma Nome ministra que conheceu Jesus, Meu Deus, deve ser. mas ela resolveu, por estar nas esferas bem superiores, porque para ter contato com Jesus, É. resolveu ficar no Ministério da Regeneração ali auxiliando. Ela vai criar coisas maravilhosas em nosso lar. Podia já estar lá, né? Lá em cima. Mas Hoje eu postei. pelo Hoje eu espírito postei. de cooperação e de caridade. Hoje eu postei, eu vi um negocinho na internet, eu achei muito interessante, que fala assim: o cargo mais alto que alguém pode ocupar, sabe qual é? Não é de ministro, de presidente, não. É o de ser humano. Se não for bom nisso, se você não for um bom ser humano, qualquer outro título perde o valor. Muito bem. Então, gente, o que você quer ser quando crescer? Ser humano. Quero ser um ótimo ser humano, né? Nada de, eu quero ser presidente, eu quero ser astronauta, eu quero ser isso. Não, eu quero ser humano. Senão, qualquer título vai ser nada. Vamos Como para as você nossas pergunta, ararinhas? o que você é, né? Ah, eu sou advogado tal, eu sou médico tal, eu sou professor tal. Sou Não. Você ministro de não está sei o quê. médico tal, você está professor tal, você está. Está. Você É, não é. você não é, você é ser humano. Desencarnou, tchau. Perde, perdeu, perdeu. Tanto que o André Luiz não é mais médico no plano espiritual, né? É. Vamos lá. As nossas ararinhas, está aí com elas? Já? Estou com elas. Vamos lá, começando com o Marcelo. Marcelo, cada pessoa que você presta auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas. Vamos lá, para o Moisés. Creia no grande poder que está dentro de você e tenha calma. A esperança melhora a vida e a calma é um pedaço da vitória. Pessoal lá da Feira Solidária, Margarete. Quando olhei para trás e vi o quanto percorri, cresci, olhei para cima e agradeci. Nossa, agora para o Paulo. Paulo, tome consciência de si mesmo. A consciência desperta é força acionada e problemas extintos. A próxima ararinha vai para o Rafael. Rafael, quando acreditamos na força e no poder de Deus, tudo muda, tudo acontece, tudo se renova. A próxima ararinha é do Valdir. Reconheça-se uma fortaleza contra o mal, o medo e a revolta. Amar a si mesmo é a maior proteção que existe. A Sônia está aguardando a ararinha dela, Margarete. Sônia, a vida nos ensina a fazer bom uso do tempo, enquanto o tempo nos ensina o valor da vida. Agora a sua ararinha, Vanessa. A vontade é como a força da semente. A semente faz a planta e a vontade faz o homem. Agora para Rosana. Rosana, aquilo que você coloca em sua mente a seu respeito torna-se uma verdade. Acredite no melhor sempre, mesmo que você não seja ainda totalmente como gostaria de ser. Vamos lá agora, Ana Maria. Creia nesse seu dom de recomeçar e refazer para que ele aumente. Deus, a força que tudo renova, palpita dentro de você. Maria Aparecida, sua ararinha. Maria, esperança é uma semente que Deus planta em nosso coração para nos dizer, vai dar certo. É isso aí. Bom, e quem vai ouvir depois o programa, né? Amanhã, depois de amanhã, daqui um ano, não sei, falou, poxa, eu queria tanto uma ararinha. Essa aqui é para você. Não relegue o segundo plano à sua paz e defenda o íntimo como quem defende os seus próprios filhos. Margarete, mais um estudo, mais um sábado, Quase graças. não aconteceu, né? Quase Ai, não aconteceu, mas foi a tudo dá saga certo. da- Do cabo, do cabo do computador. Mas, graças a Deus, mas tudo. Mas você correu atrás, não correu? assim, né? Então,
Você não ficou pedindo, espiritualidade, me ajuda. Eles não iam materializar um cabo para você, né? Não. Eu fiquei correr atrás. E aí deu certo, tá vendo? Rosana agradecendo a Ararinha, o Valdir falando aqui, Fortaleza, obrigado, Ararinha. Vamos ver aqui a Sônia, gratidão pela Ararinha e tarde de muita reflexão. Gente, vamos refletir aí para ver se a gente não está fazendo que nem essa mulher aí, se achando boa, pura, sem defeito, só faço coisa boa e estou sofrendo? Como assim? O Marcelo também aqui agradecendo, e nós é que agradecemos a todos vocês por estarem aqui conosco todos os sábados, todas as terças-feiras, nesse bate-papo que é um estudo, é uma reflexão, é um momento assim que a gente aprende muito. E eu aprendo muito com vocês aí. A Ana também aqui agradecendo a Ararinha. Margarete, um ótimo final de semana prolongado aí, né? E outro dia uma pessoa perguntou assim: o que o Espiritismo fala do carnaval? É proibido? O Espiritismo não proíbe carnaval, não, gente. Né? O Espiritismo fala: você tem livre-arbítrio, carnaval é uma festa popular, e como uma festa popular, tudo depende de você. Como é que você vai aproveitar essa festa? Né? Porque tem gente que fala assim: não vou brincar o carnaval, mas aí na outra semana sai, bebe todas, faz um monte de besteira. Não fez no carnaval, foi fazer no outro dia. Então, não é o carnaval o problema, é o que você faz no carnaval ou nos outros dias, tá? Então, é livre-arbítrio, consciência, né? Você pode aproveitar sim o carnaval. Tem gente que gosta de aproveitar descansando, eu sou uma delas. Margarete, como é que você aproveita o carnaval? Também descansando? Vou descansar. Trabalhando um pouquinho, Descansando. descansando. É isso aí. Obrigada, Margarete. Eu que agradeço, gente. Obrigado por vocês estarem aí, né? Estar nesse sábado de carnaval aqui estudando. É um bom caminho, né? É um bom caminho para todos nós. Cada um escolhe o jeito que gosta, né? Beijo, gente. Até o nosso próximo obrigada. encontro. Até o próximo encontro, viu? Beijo para vocês.